Êxodo, capítulo de número 2, versículo 23, o tema da nossa mensagem é: a sua oração, ela vai mover os céus, amém? A nossa oração, queridos, ela tem o poder de mover os céus, e é o que nós vamos aprender hoje. O versículo 23 diz assim, Êxodo capítulo 2, versículo 23, decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Primeiro ponto da mensagem, queridos, a Bíblia fala que quando o povo de Israel, eles entraram na terra do Egito, a Bíblia fala que José era o governador, ou seja, eles não entraram na terra do Egito com medo, eles não entraram na terra do Egito preocupados, eles entraram na terra do Egito, sabe, assim estava tudo bem, só que tem um pequeno detalhe, quando as coisas ficam tudo bem, ali mora um perigo. Qual é o perigo? Quando as coisas estão tudo muito bem, é onde às vezes a gente acaba se acomodando. Quando as coisas estão tudo muito bem, é onde a gente abaixa a guarda. Quando as coisas estão indo bem, sabe, a gente está com a barriga cheia, família está bem, saúde está bem, não está faltando as coisas, está tudo certo. Às vezes o ser humano, ele abaixa a guarda, às vezes o ser humano, ele se acomoda. E aquele ser humano que ele era um soldado de guerra, era um soldado de oração, aquele ser humano que ele era um intercessor, aquele ser humano que era uma pessoa de jejum, ele jejuava todo mês, tinha jejum, tinha fé, mas agora ele está acomodado, agora ele está, sabe, ele está ali desativado, ele está frio na oração, ele já não ora mais, ele já não acorda mais de madrugada para orar, ele já não jejua mais, ele já não tem mais aquela comunhão de ler a Bíblia, de estar lá intercedendo na frente das batalhas. Agora aquele ser humano está acomodado. Então eu queria dizer para vocês, queridos, Deus conta com a sua oração, diga glória a Deus. Sua família, você que está aí pela internet deixando seus pedidos, Deus abençoe. Nossa família conta com as nossas orações. Você não pode, porque o mundo evoluiu, orar menos. Você não pode, porque as coisas melhoraram um pouco no trabalho, orar menos. Você não pode, porque o familiar saiu das drogas do hospital, orar menos. Você não pode ser o crente gangorra, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, outra hora está em cima, outra hora... Não, você tem que preservar a performance espiritual, ou seja, chuva ou sol, eu estou lá na oração, eu estou lá em meia hora de oração, eu estou lá, vai ter jejum essa semana, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia por dia, performance de vida espiritual, para você estar forte, para você vencer as batalhas, para você estar cheio das revelações de Deus, para Deus fazer mais na sua vida, diga glória a Deus. Nós precisamos vigiar, porque quando uma pessoa, queridos, ela é aquele crente fachada, está na igreja, mas não ora, está na igreja, mas está frio, está na igreja, mas não jejua, a pessoa esquece de um pequeno detalhe, tudo que nós estamos fazendo é um plantio, tudo que nós estamos fazendo tem uma consequência, aquele esfriamento causa consequência, a falta de oração numa família causa consequência, a falta de jejum, a falta da pessoa trocar a Bíblia por outras coisas, causa consequência. Tudo na vida de uma pessoa vai causando consequência. Então é aonde que nós precisamos, queridos irmãos, é aonde que nós precisamos aprender o seguinte: nós precisamos manter um ritmo.
Nós precisamos, queridos irmãos, entender: eu não posso ficar sem orar, eu não posso, queridos irmãos, ficar sem jejuar. Eu preciso sempre preservar a minha vida de oração com Deus. Amém, queridos? Então, aqui o primeiro ponto. Vamos continuar. Versículo 23, Êxodo capítulo 2, versículo 23. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel faziam o que, a igreja? Gemiam. Olha aí, ó, qual foi a consequência? Qual foi a consequência deles parar de orar, queridos? Eles começaram a gemer. Por quê? Porque quando eles pararam de orar, foi onde que deu a brecha, foi onde que a coisa começou a se agravar. Gente, a oração ela não faz tudo. Seria hipócrita se eu falasse isso. Porque Jesus, a Bíblia diz assim, ó, a fé sem obras, ela é morta. Mas a oração, ela vai fazer muito. Então, se a pessoa não ora, às vezes uma família que não ora, vai faltar paz naquela família. Uma vida financeira que às vezes não tem oração ali, vai faltar às vezes direção, vai faltar às vezes providência, vai faltar às vezes o agir de Deus. Gente, o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele quer estar mais presente em cada área. Só que Deus, Ele não vai aparecer lá de, modo de dizer assim, de intruso. Deus, Ele deixou o livre-arbítrio, Ele quer ser solicitado. Foi por isso que Ele diz, quem pede, recebe. Então, se a gente não orar na família, Deus poderia estar fazendo mais ali, mas está faltando oração da minha parte. Deus não vai fazer, se eu não orar, eu preciso trazer Deus, eu preciso chamar a atenção de Deus. Então, se eu não orar, eu não estou trazendo esse poder para essa área da minha vida. A Bíblia deixa bem claro, era o povo de Deus, eram os filhos de Israel, era a nação escolhida, mas estava gemendo porque estava faltando o quê? Oração. Então, às vezes tem coisas na nossa vida, eu queria chamar até você para fazer uma reflexão. Tem coisas na nossa vida, queridos, está faltando oração. O que que tem hoje, sabe, chateado você? O que hoje tem assim tirado tua paz? Aí talvez você fala, pastor, mas eu oro. Gente, você tem que entender, Elias teve que orar 7 vezes, se não orar 7 vezes, não tinha caído a chuva. Moisés, para ele conseguir os 10 mandamentos, foram quantos dias? Você sabe? 40 dias e 40 noites. Se o Moisés ficasse só um dia lá, ele não tinha conseguido. Então às vezes a pessoa fica na frustração, poxa, mas eu orei e Deus não respondeu. Mas você orou quanto? Você orou quanto tempo? Você está batalhando, está jejuando. Os discípulos, os apóstolos foram botar a mão na cabeça de uma pessoa para lutar contra Satanás. Os apóstolos orou contra Satanás e não conseguiram vencer a batalha. Sabe o que Jesus disse? Está faltando jejuar. Só nesse caso específico, só a oração não resolve, está faltando jejuar. Então assim, isso daqui é para você entender, queridos. Às vezes a pessoa ora, mas ora pouco. Às vezes a pessoa ora, mas está faltando um jejum. Às vezes a pessoa ora, mas está faltando fazer um propósito de orar alguns dias de oração. Deus não é Deus que tem que se adequar ao meu padrão. Ó Deus, eu não tenho tempo para orar, sabe, eu não estou com ânimo para orar, então me responde aqui. Não é Deus que tem que se adaptar a mim, é eu que preciso me adaptar a Deus. Então Deus, Ele diz para a gente, ó, se você pegar um momento assim, ó, bota no teu relógio, meia hora, eu não vou parar de orar, enquanto não bater meia hora. Eu faço isso às vezes, gente.
Tem oração que é aquela oração mais objetiva, né? Às vezes você está no almoço, obrigado Senhor, vou fazer uma viagem, Senhor guia a viagem. Mas tem vezes que eu boto o relógio, eu marco a hora que eu começo a orar, e enquanto não dá meia hora eu não paro de orar, porque senão a gente ora 2 minutos e acostuma, e a gente acostuma errado, aí as coisas não acontecem, as coisas não andam, não vê milagre, não vê o Espírito Santo, não vê sinal. Mas por quê? Porque a gente acostumou errado. O povo estava sofrendo, sabe, por conta disso, queridos. E aí por fim, aquela dor acabou chamando perto de Deus. Olha só, versículo 23. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela, diga com o pastor, diga, por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a quem, igreja? Glorifica com as palmas, gente, o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Queridos, a dor não é uma coisa boa, mas é uma coisa que às vezes ela restaura a nossa comunhão com Deus. O sofrimento às vezes não é uma coisa boa para a gente, mas o sofrimento ele amadurece. Eu e você, queridos, a escola da vida, a escola de Deus, é quando eu e você a gente passa lá pelas covas dos leões, quando eu e você passamos pelas fornalhas de fogo, quando o gigante aparece na nossa frente, igual Davizinho, o gigante apareceu na frente dele assim, ó. A família não podia ajudar ele, não tinha ali alguém para ajudar ele. Ou você usa a sua fé, ou você perde a batalha. É aonde você amadurece, é onde você coloca totalmente sua confiança em quem? É onde que você, queridos irmãos, finalmente desperta. Meu Deus, eu não estava usando a minha fé, eu tenho uma fé e não estava usando. Meu Deus, eu tinha tanto tempo e não tinha tempo para Deus. É onde que as coisas, sabe, acontecem. Esse povo, eles tinham uma fé tremenda, mas não usava. Esse povo, eles tinham o Deus dos milagres, mas não estava vendo milagre. Até o dia que as coisas apertou para eles, até o dia que a luta apareceu, e ali foi onde que aquela luta, ela começou a trabalhar aqui dentro. Tem luta, gente, que ela vem para o nosso bem, tem lutas que ela vem justamente, sabe, Deus permite. Se você abrir a sua Bíblia, Deuteronômio 28 não, perdão, Deuteronômio 8, a Bíblia diz assim, ó: Deus deixou o povo ter fome, Deus humilhou o povo para saber o que estava no coração e para te dar a entender, não só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Deus permitiu a prova, Deus permitiu a luta, para você ser moldado, para você ser lapidado, para você amadurecer, para você se fortalecer, e o mais importante, para você não depender mais das suas forças. A pandemia que alguns anos nós vivemos, pelo que as notícias circulavam, parecia que era o fim do mundo. Teve uma época que parecia que não encontrava a cura, as coisas só piorando, parecia uma coisa que não tinha jeito. Estamos aqui vivos. Deus mostrou para a gente, queridos, que Ele pode salvar você e eu de qualquer coisa. Deus mostrou para a gente, queridos, que você tem um Deus grande, um Deus tremendo, mas que você não pode deixar essa fé se esfriar, você não pode deixar, sabe, a sua fé enferrujar, sabe, você não pode deixar a sua vida de oração se acomodar, porque senão você vai ter um Deus grande e não vai ver nada acontecer. Você vai ter acesso a tantos milagres e a sua vida vai estar estagnada, parada, coisa que você poderia dar uma mudada na sua oração, dar uma disciplinada.
mudar algumas coisinhas simples. A partir de hoje eu vou ler a Bíblia todo dia, a partir de hoje eu vou orar, a partir de hoje eu vou orar mais, a partir de hoje eu vou jejuar, vou fazer alguma coisa, vou chamar a atenção de Deus. A Bíblia diz, gente, que esse povo aqui precisou a dor aparecer, que não seja o nosso caso, mas no caso deles, eles não queriam orar, a dor apareceu, aí tiveram que orar. No caso deles foi assim, aí a coisa apertou, foi onde que eles tiveram que, quem não vem por amor, vem pela dor, o povo fala, né? Mas foi o caso deles. E aí a Bíblia diz que eles manifestaram uma fé tão grande, mas eles oraram com uma intensidade tal, eles clamaram com tanta fé, que o resultado está no versículo 24, olha só, versículo 24, para a gente finalizar. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se do que, igreja? Da sua aliança, com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Diga glória a Deus. Ou seja, um povo que estava com a vida estagnada, agora eles estavam mexendo nos céus. Um povo que estava aprisionado na humilhação, não tinha solução, agora eles estavam tocando o coração de Deus. E é por isso que você tem que pegar esse título que a gente botou aqui no nosso tema de hoje: a tua oração move os céus. Gente, não é só o pastor, o profeta, o bispo, o apóstolo, não é só na vida dos outros que tem que acontecer milagre. Como diria o ditado, o sol nasceu o quê? O sol nasceu para todos. Se o outro recebe milagre, meu filho, Deus deixou a mesma promessa lá. Tem algumas coisas que é particular, chamado, né, propósito, os dons, até os dons, a Bíblia diz que até os dons, depende de nós pedir para Deus. Você tem que entender que se o outro está se dando bem, Deus simplesmente está mostrando um recado para você: se eu fiz na vida dele, eu também posso fazer na sua. Se o outro recebeu um livramento, se o outro está conseguindo venceu o câncer, venceu o problema na família, venceu as drogas, venceu, uma depressão, venceu a ansiedade, se o outro conseguiu sair aquilo dali é uma carta de Deus mostrando para você: se eu fiz na vida dele, eu também posso fazer na sua. Mas tem uma chave. O que ele fez para sair? O que você está fazendo? Olha lá, ele lutou, olha lá, jejuou. Jesus, para pregar a palavra, jejuou 40 dias. A Bíblia fala que tinha um paralítico, o pessoal pegou ele, subiu em cima do telhado. O pessoal subiu com o paralítico em cima do telhado. Poxa, Jesus parou a pregação na hora para curar o rapaz. O Zaqueu subiu em cima da árvore. Ou seja, as pessoas que foram abençoadas, elas tiveram que fazer alguma coisa. Tinha pessoa que pedia: Jesus, nós queremos ver um sinal. Jesus falava: vocês não vão ver sinal, vocês não estão fazendo nada. Quer dizer, nós temos que entender, gente, Deus está pronto para nos ajudar. Deus está pronto para dar uma direção, abrir uma porta, fazer alguma coisa acontecer. Igual a Bíblia fala sobre Isaque. A Bíblia fala que o Isaque, ele chegou na terra dos filisteus, Deus falou com ele recebeu uma direção, e a direção foi: fica nesse lugar, trabalha aí. Ele comprou lá um monte de semente, na época plantava-se, né, era muito plantação, começou a plantar, não sabia o que ia acontecer, estava uma seca, estava uma fome, mas começou a plantar na fé: Deus vai me honrar. A Bíblia diz que aquele ano, gente, Deus virou a vida do homem de cabeça para baixo.
Ele plantava um, colhia 100 vezes mais. Ficou mais rico que o rei. Ele ficou mais rico que o rei. O rei mandou ele embora da terra. Ó, irmão, muda para outro país, porque aqui você ficou mais rico que a gente. Deus pode dar uma direção, gente, pode virar a nossa história. Deus pode fazer algo, mas Deus só vai fazer, queridos, se a gente primeiro fazer aqui. Então eu queria aconselhar você, eu queria que você entendesse que isso não é um conselho do pastor, isso não é algo particular meu para vocês, isso é algo que Deus me usa aqui para dizer para você. Ajuste a sua vida de oração, ajuste sua vida espiritual, ajuste o seu jejum, ajuste o seu propósito com Deus, porque a sua busca, a sua entrega, vai proporcionar novos resultados. Se o que você estava fazendo até aqui, já está tendo algum resultado, alguma coisa já tem mudado na sua vida, de você vir na igreja, de você orar, de você buscar, alguma coisa já tem mudado, mas Deus está mostrando para você, tem mais coisa para acontecer na sua vida. Deus vai esperar cada passo que nós damos em direção a Ele. Senhor, a partir de hoje vou perdoar, quem eu não perdoava eu vou perdoar. Senhor, a partir de hoje eu vou largar isso daqui, eu sei que o Senhor não se agrada, a partir de hoje eu vou mudar isso daqui, sabe? E outra coisa, é na oração que Deus vai revelar. Quando você for orar, fala assim: Deus, me mostra o que o Senhor quer que eu faça, seja feita a tua vontade, me dá uma direção, e a sua oração vai mexer com os céus, sua oração vai movimentar a mão de Deus. Amém, queridos? Quem entendeu essa palavra, gente?